Minha gente, graça e paz, estamos aqui iniciando mais um PropheticCast, o seu podcast cristão, e hoje tá demais o negócio aqui, né, David? O dia foi incrível hoje. A gente tá no clima de trazer as pessoas, inclusive, que vocês pediram. Nós colocamos lá no Instagram uma caixinha pedindo para que as pessoas perguntassem quem vocês queriam que nós trouxéssemos, e a gente tá trazendo todo mundo que vocês estão mandando, e nós estamos aqui com o segundo convidado que vocês pediram nessa caixinha, e o cara é especial demais, não é? Não, e já que pediram tanto, por favor, engaja o vídeo, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreve nesse canal e você vai continuar dando as suas sugestões de próximos convidados, pastores, cantores e líderes para estarem com a gente aqui no PropheticCast. Aproveita agora que a gente tá começando esse programa, gente, já senta, pega uma pipoca, pega um refri, que o negócio aqui vai ser forte demais. Já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo aqui, vamos fazer um combinado. Você curte agora, se você não gostar, lá no final você tira o like, mas já curte agora, já deixa o seu comentário, que eu tenho certeza que esse programa vai te edificar demais. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, eu vou apresentar ele para você ver o tamanho do currículo desse cara. Pastor Alex Silva tem uma trajetória incrível, iniciou seu ministério com uns 9 anos de idade, já pregando a palavra como missionário, atendendo o chamado de Deus. Ele é meu conterrâneo, é oriundo da Bahia, de Feira de Santana, casado com a Jennifer e pai do... Como é que pronuncia? Moses, maravilhoso. Gente, uma criança linda, tava causando aqui com a gente, super simpático. Ele já tem um ano e meio, né? um ano e 5 meses. Já orando, Tava profetizando, machando lá no quintal. machando. O filho do Alex, ainda novo, tem levado a mensagem de Cristo além das fronteiras do Brasil, já atravessou vários continentes, Europa, tem um trabalho maravilhoso na África que nós vamos falar sobre ele aqui, e tem spoiler, tá vindo coisa, tá vindo continente novo esse ano, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele é ungido a pastor há 6 anos, ele é pastor auxiliar na comunidade batista Hermon, na zona sul de São Paulo, uma igreja nova, acabou de abrir, ninguém nem conhece, né? Anos e anos. A gente não tinha nem nascido, David, a igreja lá já tava acontecendo coisa lá. Tem uma trajetória incrível marcada pela dedicação à obra de Deus, comprometimento em transmitir uma mensagem de fé, esperança, superação e transformação com impacto em diversas nações, e tem um livro maravilhoso que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele aqui, e uma conferência, um trabalho maravilhoso na África que já alcançou mais de 4 províncias e que tem crescido muito. Pastor Alex Silva, seja muito bem-vindo ao PropheticCast, que seja bendita a minha geração por ter você, é muito bom ter você aqui. Depois dessa apresentação eu vou querer vir aqui mais vezes. O negócio ficou chique ficou aqui. Demais, assim, a gente subiu o nível num nível, meu Deus. Top, Exatamente. gente. Olha, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu sei que passaram aqui muitas pessoas boas. Antes de mim já tinha alguém aqui falando muito forte. E é uma alegria poder estar aqui falando com vocês hoje nesse programa. Creio que essa conversa vai ser top demais. Com certeza. Mano, obrigado por dedicar seu tempo a estar aqui. E antes da gente começar, eu preciso contar uma história de bastidores. Que eu não contei pra ninguém isso aqui ainda, nem pra vocês. Quando esse projeto nasceu no nosso coração, que de fato a gente falou, não, vamos tirar do papel, vamos fazer esse projeto acontecer. Eu fui almoçar com meu tio. E eu falei pra ele do projeto que a gente tava querendo começar, expliquei pra ele como ia funcionar. Cara, o projeto nem tinha nascido, meu tio Alex, coincidentemente, falou, tem um cara que você precisa levar, pastor Alex Silva, me mandou seu Instagram, falou, esse cara tem que estar lá. Eu falei, não, eu sei quem é, eu tenho que levar a marca. Ele foi a primeira pessoa que falaram pra gente trazer no podcast. Um mês depois, coincidentemente, nós soltamos a caixinha lá no Instagram e várias pessoas pediram, pastor Alex Silva, pastor Alex Silva, pastor Alex Silva, e hoje estamos aqui com ele, pastor Alex Silva. Olha que bênção, olha como o mundo é, né? O Alex, ele trabalha comigo, né? Eu lidero ele lá, sou supervisor, ele é líder de célula juntamente com a esposa. Legal. E que bom que ele indicou, já mostra que o meu trabalho com ele pastoral é um trabalho sério. Tá valendo a pena. A gente vai falar Deus. muito sobre isso, inclusive, sobre célula, sobre liderança. E, pastor, aproveitando, essa caneca aqui é sua, caneca do PropheticCast. Quem vem no PropheticCast tem presente, você né? sabe que uma das coisas que eu mais gosto de colecionar chama-se caneca. É? Tenho muita, a gente vai pregar nos congressos. É o que a gente mais sempre ganha. fala, manda O David caneca tem uma pra parede gente. lá no quarto dele que tem um monte de prateleira, caneca. Eu gosto de verdade, assim, de verdade mesmo, gosto de caneca. Quem vai lá na minha casa vai tomar café, ver caneca de tudo quanto é tipo. Mas e você agora deixa o pessoal usar suas canecas? Deixa, Eu não, não, cara. Você não deixa, deixa, você é ciumento nesse Não. nível? Eu não uso, você vai usar. Não, tem umas que eu não deixo, né? Tem aquelas, mas é tanta caneca e agora
tá na moda das canecas com a sua foto, né? Aí eu faço questão de dar essas pras pessoas. Né? É muito autoestima. O cara já me olhando pra minha cara. A gente tem um combinado que a gente faz com os convidados. A gente segue no Instagram. Se não tiver na semana 3 stories mostrando a caneca lá tomando café, a gente manda alguém buscar na sua casa. Ah, não, pode deixar que eu vou postar. Pastor Alex, eu vi que você trouxe um livro aí, né? Olha, novidade assim, né? Lançamos ele ano passado, um lançamento maravilhoso na minha igreja, foi um momento muito emocionante, porque minha mãe e meu irmão subiram para poder falar. Que legal. E aí, quando eles começaram a falar, eu lembrei de todo o começo, né? E aí, Deus me deu esse projeto, que é Leitura para Tempos Difíceis. São 31 devocionais, no qual eu trago uma reflexão para você lidar com os momentos difíceis da sua vida. E esse livro ele tem uma particularidade. Quando Deus me deu esse projeto, Deus disse que esse projeto é uma isca. Então a gente, além de escrever, né, de sentar e fazer os devocionais, a capa, o conceito, a cor, eu também sentei com pessoas especialistas para poder desenvolver. Então você vai ver que a capa é totalmente conceitual, não tem aqui Pastor Alex, tá escrito Alex Silva. Por quê? Porque a ideia é que esse livro chegue para o desviado da igreja, pessoas, quem está afastado do evangelho. Quando ele pegar, ele vai olhar e vai falar assim, pô, não é um livro de um pastor, né? Mas quando ele começar a ler, ele vai ser tocado pelo Espírito Santo. Uau, e a gente já está recebendo muitos testemunhos, assim, de pessoas que têm sido evangelizadas através desse livro. Então, aqui presente para vocês. Muito eu trouxe um... Vai ficar com David mas assim, pegou. Já é uma prerrogativa, né? Para vocês me trazerem aqui novamente, 2, né? E trazer outro. David, a pessoa que quiser adquirir esse livro, o que ela faz? Você vai olhar na descrição desse vídeo, vai ter o link não só das redes sociais do Pastor Alex Silva, como também o link da loja virtual para você adquirir o seu livro. Lembrando que as pessoas ficam perguntando, eu preciso falar com vocês, comigo e com o Felipe, para agendar, para pregar no nosso evento, também dos pregadores. Vêm pregadores aqui e soltam tantas pérolas de sabedoria que eles falam, queremos ele no nosso congresso, no nosso evento. Na descrição vai ter o nosso contato Alex Silva, as redes sociais, todas as informações necessárias. Então, olhem a descrição, dá um trabalho pra fazer aquela descrição. Às vezes a gente esquece, mas depois a gente coloca lá, tá entendendo? Mas tá funcionando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Gente, vamos lá pro programa de hoje, então. Pastor Alex, eu quero começar, cara, de uma coisa que as pessoas mais perguntaram pra gente e justamente de onde eu te conheci, por sinal. Seu ministério, eu vejo que ele é muito marcado pelo fato de você ter começado muito cedo, né? Você é um cristão desde a infância. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, tem tantos convidados que têm vindo aqui, e é o cara que já foi preso, que já matou alguém. Que tem um testemunho forte, que tem um testemunho, e tem tantos jovens que estão lá na igreja e falam, cara, mas eu nunca saí. Será que eu preciso sair pra uma balada, alguma coisa pra gerar um testemunho? E você é uma pessoa que, inversamente proporcional a isso, cresceu dentro da igreja, né? E a gente quer saber um pouco da sua história. Conta pra gente como foi a sua trajetória com Deus, como foi a sua infância. Sim. O testemunho, ele nos conecta às pessoas, né? E eu comecei a minha vida com Deus muito cedo, antes mesmo de pregar, porque minha mãe, ela dirigiu o círculo de oração, então ela muito apegada a Deus, muito apegada à fé cristã. Então ela me ensinou princípios, né? Me ensinou a caminhar com Cristo. E aí, muito cedo eu comecei também a desenvolver alguns trabalhos, né? Como o trabalho de evangelismo. Então a gente se reunia com alguns jovens num dia da semana, a gente estudava a Bíblia e também impulsionava um ou outro a evangelizar. Legal. Então eu saía nas ruas ali de feira, evangelizando, com um folhetinho na mão, falando de Jesus, falando que Jesus estava voltando. E isso com quantos anos? Isso com 7 anos. Uau! Meu Deus. Com 7 anos eu comecei a fazer isso. É porque assim, o baiano ele já nasce já pra frente. Já é avançado já, né? Nasce bem desenvolvido. 12 anos a gente tá pilotando moto, trabalhando. Então aí foi quando eu comecei a me desenvolver no sentido de estudar a palavra de Deus. E minha mãe, ela tinha uma coisa assim, quando eu fazia alguma coisa errada, o castigo dela era o seguinte, você vai ler esse capítulo da Bíblia e você vai falar pra mim. Então automaticamente eu já tinha muito contato com a palavra, né? E aí foi quando eu comecei também a sentir desejo de falar no púlpito. Isso aqui já é algo que algumas pessoas precisam aprender. Tem gente que acha que o ministério é só você estar ali no púlpito falando. Mas é como você serve a sua igreja local e a sua comunidade, transmitindo Cristo. E aí com 9 anos foi quando eu tive a primeira oportunidade na igreja. 2 anos depois, estudando, lendo, eu falei pra minha mãe, olha, eu quero ter uma oportunidade, eu quero falar lá no púlpito. A minha mãe pediu oportunidade pro pastor Rogério, de Feira de Santana. Na época vocês eram de qual igreja? Nós éramos do Ministério Nova Aliança. E aí o pastor Rogério foi e deu uma oportunidade pra me falar. Quando eu peguei o microfone pra falar, era uma oportunidade, era um culto à tarde. Quando eu peguei o microfone pra falar, cara, começou a sair palavras da minha boca. Uau. E eu comecei a pregar.
E aí minha mãe começou a chorar, muita gente começou a chorar nesse culto, e minha mãe chorando, e depois eu perguntei pra ela disse que Deus estava cumprindo naquele dia uma promessa que ele tinha feito pra ela lá atrás, quando eu tava no ventre dela, de que eu muito cedo pregaria o evangelho. Meu Deus. E aí, desde aquele dia, meu sonho era jogar futebol. Sonho do meu pai, né, que eu jogasse futebol. Sabe quando você tá vivendo uma coisa e de repente acontece algo na sua vida que você percebe que você não nasceu para aquilo e você nasceu exatamente para aquilo que você está vivendo? Foi o que aconteceu comigo. Eu de repente não queria mais jogar bola, só queria falar do evangelho de Cristo. Meu Deus. E desde aquele dia, já fazem 22 anos que eu estou aí pregando o evangelho. Desde quando eu era criança, eu escuto que você foi o pregador mirim mais novo. Então, assim, no geral. Sim, eu conheci alguns que começaram um pouco antes de mim, mas não tiveram relevância nacional e internacional. Não, sim, no caso, o primeiro pregador mirim a ter tanta mídia. Sim, isso é verdade. E nessa época, pastor, você já estava se preparando para de fato ser um jogador de futebol? Como foi essa transição? O momento que você olhou? Você jogava a bola mesmo? Jogava. Jogava. Tem vídeo aí na internet, ó, jogando bola. Jogava mesmo. Assim, meu avô tinha um time de futebol. Ele tinha um time de futebol e eu sei que o seu treinava irmão lá. joga muito. Meu irmão aprendeu de mim. Alan, queremos você aqui no podcast pra você contar essa história direito. Confirmar essa história. Eu jogava tanto futebol que quando eu comecei a pregar, eu não tinha sapato. Minha mãe trabalhava como doméstica, meu pai estava separado dela e meu pai não era aquele pai presente em vários aspectos. Então minha mãe tinha que se virar para criar eu e meu irmão. E aí, ela não tinha dinheiro pra comprar sapato pra mim. Então, eu comecei a pregar com uma chuteira de futebol, cara. Eu ia pros cultos com uma chuteira, porque é o único calçado que eu tinha. E aí, eu vejo muitos pregadores hoje dizendo assim, eu preciso disso pra começar. Eu não tenho um terno, eu não tenho um sapato. Cara, você só precisa da vocação de Deus, da unção de Deus na sua vida. É tudo que você precisa. Então, eu comecei com uma chuteira, pra você ver. A transição. Então, as últimas vezes que eu usei uma chuteira foi no púlpito, não foi no campo. E como estava o seu coração nesse período de que, muito cedo, né? Eu vejo que você viveu ainda na sua infância coisas que as pessoas vivem na adolescência ou na idade adulta. Como foi o seu coração de tomar essa decisão? De pegar aquele sonho, que era um sonho seu e um sonho da sua família, de ser jogador. Estacionar e guardar aquele sonho e falar, cara, eu vou ser pregador. Como foi isso pra você e pras pessoas do seu redor? Eu não sei como foi a experiência de cada um com vocês no impacto com Deus. Há um momento que Deus marca a sua vida. Quando você tem esse encontro com Deus, isso marca você profundamente. E essa marca, ela está muito ligada àquilo que você deixa para trás, àquilo que você está disposto a sacrificar. Eu era muito novo, tinha 9 anos de idade, mas eu tinha uma convicção tão grande no meu coração, porque eu fui marcado por Deus naquele dia. Foi algo que eu não consigo te explicar com palavras, algo que transcendeu o natural para mim. Eu nunca tinha falado no púlpito e quando eu recebi a oportunidade, vinha palavras na minha boca que o Espírito Santo me levava a falar. E eu via que aquilo estava tocando o coração de muita gente. Se você pegar vídeos eu pregando com 9, com 12, criança, algumas pessoas dizem assim, o que ele fala é muito profundo. Você vê que não é uma coisa forçada. Minha mãe nem sabe ler direito. Meu Deus. Então não era uma coisa que a minha mãe colocava na minha cabeça. Era algo que o Espírito Santo ministrava no meu coração e eu ministrava às pessoas. Foi muito bom você ter falado isso, porque a gente vê que foi construída uma fábrica de jovens pregadores, que você pega esses pregador mirim, você tem certeza que a mensagem que ele tá pregando foi o pai dele que falou, quando você subir no púlpito você vai falar isso, isso e isso. Porque o que eu vejo são pais que se frustraram, não conseguindo ter a relevância como pregador, só que ele sabe o segredo. Porque pregador sabe as manhas, sabe os macetes que tem. Aí ele vai lá e fala pro filho dele, você tem que falar isso, isso e isso. Você pede pra igreja agora nesse momento e você entendeu que em Deus, no seu caso, foi orgânico, foi você. Deus fez em você, não foi influência de fora, alguém te dando as palavras que você ia falar. Sim, e no começo algumas pessoas achavam que minha mãe praticamente me obrigava a pregar. Forçava aquilo. E ela nunca me forçou, nunca me obrigou a pregar. Minha mãe, muito simples.
entendeu? E eu também não tinha, se você falar assim, a expectativa de pregador itinerante hoje. Eu não sabia nem o que era congresso, nem o que era agenda. Eu não comecei a pregar por esses motivos, porque, principalmente em Feira de Santana, eu não tinha contato, não tive contato com DVDs de pregação, vídeos de pregação de ninguém. Eu vim conhecer depois que eu já tinha começado. As maiores referências que eu tinha era minha mãe, uma mulher de muita oração, e o pastor da igreja que eu frequentava. Eram as referências que eu tinha de uma vida espiritual. Mas, posteriormente, eu fui conhecer outros pregadores que foram me mostrar o que é ministração, o que é pregação. Aí eu fui assistir mensagem do pastor Abílio, do pastor Josué, do pastor Marco Feliciano. Eu sabia que você ia falar do Abílio porque ele é de lá. Sim, então as pessoas, elas... tem esse pregador aqui, ouve. Pastor Josué Brandão, ouve. Eu fui assistir DVD no Marco Feliciano 2 anos depois que eu tava pregando, que eu fui assistir o Congresso dos Gideões, entendeu? Mas eu não tinha contato com esse mundo. Então eu não comecei a pregar a partir disso, né? Eu comecei a pregar a partir de uma vocação mesmo de Deus. Mas eu acho as pessoas podem não acreditar ou não, mas isso é verdade. Eu acho que isso é muito bom, porque você falou coisas aqui que são muito preciosas, né? Que as suas primeiras referências foram a sua mãe e o seu pastor local. Que eu vejo que é o que falta hoje, principalmente em jovens pregadores, né? Eu e o David, nós também começamos a pregar muito cedo. Eu com 11 anos, o David um pouco depois disso, 14, 15. E a gente vê, cara, principalmente no cenário que a gente vive hoje, que as referências das pessoas é o cara da internet. Sim. Que vende para aquele pregador um sonho ministerial, não chamado. Sim. Então ele vende para aquele pregador que o ministério é um caminho para ele alcançar o sucesso. Sim, sim. Mas suas raízes foram dentro da sua casa e dentro da sua igreja. Sim. E a gente vê que existe esse perigo hoje em dia, né? Com certeza. Que as pessoas hoje, elas não querem trilhar o caminho para chegar em algum lugar. Querem uma vida de facilidade. Eu acho que você falou uma coisa muito preciosa aqui, né? Que o ministério, todo ministério, o início dele é marcado por algo que você tem que deixar. Quando a gente olha pra Bíblia, mano, Abraão tá sendo chamado, larga a sua terra. Exatamente. João Batista tá sendo chamado, cara, larga a sua posição. Os discípulos largando as redes. Há uma frase que eu sempre digo, que Deus, ele só vai te usar poderosamente uma vez que ele te ferir profundamente. Meu Deus. Então, à medida do teu sacrifício, daquilo que você tem que deixar pra trás, em função daquilo que você vai viver em Deus, é o que vai marcar a longevidade e a constância do seu ministério. As pessoas, elas falam de mim e elas dizem assim: o Alex nunca parou. Eu nunca parei, cara. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tive muitas oportunidades de ser outra coisa, de fazer outra coisa. Mas eu nunca olhei nem pra direita, nem pra esquerda. Por quê? Porque eu sei o que falou comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Meu Deus. Eu sei a marca que eu tive. Sabe quando Jacó teve um encontro com Deus ali e ele sai, né, com uma coxa marcada, e eu acredito que ele sai mancando ali. As pessoas, o que aconteceu? Ele, cara, eu tive um encontro com Deus, me marcou profundamente. Então, quando você é marcado por Deus, quando você é ferido por Deus, você permanece, você é constante. Eu tenho 22 anos, nunca parei de pregar, nunca parei de viver o evangelho. Há momentos de altos e baixos. Algumas pessoas pensam que eu parei de pregar, mas não, eu só saí da mídia. Mas eu continuei fazendo o que eu sempre fui chamado para fazer. Eu pastoreei durante 5 anos. Pastoreei jovens, e se você perguntar para os jovens que eu pastoreei, você vai ver, o pastor sempre estava aqui com a mesma paixão, pregando com a mesma intensidade. Eu só saí da mídia, né? E a gente sabe que a mídia ela é importante, mas ela não é tudo do ministério de alguém. Se alguém vive em função disso... A métrica de sucesso de um ministério não pode ser quantas visualizações aquela pessoa tem, né? E hoje isso está provocando um certo vício em muitos pregadores, né? Você prega aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Você um querendo ter a mensagem mais mirabolante do que a outra para ter a viralização, né? Dos seus vídeos. O foco principal é o resultado final. É aquilo, os fins justificam os meios. E a gente sabe que com Deus é totalmente diferente. Você é premiado no fim por aquilo que você faz no meio do caminho, no meio do processo. Muito bom. A gente estava falando um pouco, pastor Alex, no episódio anterior, sobre isso que você está comentando, o quanto parece que para exercer o ministério nós precisamos ser feridos, né? E parece que a ferida, o deserto, a provação é uma ferramenta de Deus para ensinar as pessoas.
Qual é a sua visão sobre isso? Por que você acha que é tão necessário que as pessoas passem por essas feridas, por essas marcas, para de fato viverem algo relevante com Deus? Porque assim, a gente é acostumado a se acomodar, é meio clichê isso, mas é uma verdade, a se acomodar na nossa zona de conforto. O seu organismo, a sua mente, ela foi condicionada a preservar você em qualquer ambiente, em qualquer situação. E a zona de conforto, ela gera em mim, em você, uma certa dependência ao ambiente e não ao propósito. Quando Deus ele decide te chamar, ele te chama para algo que seja expandido, algo que se expanda ao ambiente onde você está. Algo que não seja só em você. Tudo que Deus te dá não é só para você. O que Deus te dá é para impactar as pessoas que estão à sua volta. Deus é Deus de multiplicação. Então, por isso que Ele te fere, por isso que Ele te traz para o deserto, por isso que Ele te leva para o vale, por isso que Ele coloca gigantes na sua frente. Porque na medida em que você é provado, na medida em que você é levado a esses ambientes que te confrontam, você cresce espiritualmente, você se desenvolve espiritualmente. Eu sempre digo que o deserto, que o vale, que a provação é o ambiente que Deus usa para poder nos capacitar profundamente. É Deus tirando de você e colocando dele em você. Muito bom. E pode perguntar. A gente tem uma dificuldade, eu vejo isso, das pessoas que estão dentro do deserto, né? Uhum. É difícil a gente ter essa visão quando nós estamos passando por essa provação. Qual que tem que ser o coração da pessoa? O que ela tem que fazer quando ela está passando por esses períodos? Que eu acho que a nossa grande dificuldade é que no meio do deserto a nossa primeira pergunta é: por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Uhum. Mas essa é a intenção de Deus. A intenção de Deus é levar você a esse ambiente de questionamento. Você só vai ter resposta se você perguntar. Né? Não tem nenhum problema em você perguntar a Deus. Não tem nenhum problema. A questão é quando você vive uma situação tão difícil que você quer desistir. Você pode perguntar. Então, quando você pergunta, você tem resposta. Quando você tem resposta, isso acrescenta em você algo que Deus quer te revelar, algo que Deus quer te dar. Então, essa é uma verdade. No momento que você está vivendo a provação, você não entende nada. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Senhor, eu oro, eu jejum, eu sou dizimista. Senhor, eu sou fiel. Por que eu estou passando por isso? Mas lá na frente, quando você conclui essa fase e você passa por esse processo, você automaticamente encontra a resposta. Porque você fala, agora eu entendi por que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não chegaria aqui. E eu vejo que a nossa dificuldade é essa, né? Você deu o exemplo perfeito. Eu oro, eu dizimo, eu sou fiel porque eu tô passando por isso. Porque a gente tem a falsa ideia de que se eu estou fazendo as coisas certas, eu estou isento dos problemas, né? Dos percalços da vida. Cara, mas a grande verdade é que a dificuldade, ela faz parte dos nossos processos. A gente estava conversando um pouco antes sobre a história de José. O plano de Deus, desde o começo, era que José se tornasse governador. Só que para José ser um governador, ele precisava ser preparado. E Deus não preparou José para ser governador no governo. Exato. Deus preparou José para ser governador na casa de Potifar, dentro de uma prisão, e essas coisas, né, nos preparam para viver o propósito. No caminho que você percorre com Deus, é onde ele vai te habilitando, né? Então, tem uma história que é muito conhecida. Alguém pediu para Deus, Senhor, me dá força. Aí Deus disse assim, empurra aquela pedra. E ele começou a empurrar a pedra não se moveu do lugar. Aí ele foi reclamar com Deus, Senhor, mas eu tô empurrando, a pedra não tá saindo do lugar. Aí Deus disse, olha pra você agora, ele tava mais forte. Então Deus, ele te prepara no meio do caminho. Porque quando você chegar no lugar que Deus quer que você esteja, você vai ter o preparo suficiente para viver aquele ambiente, para viver aquele momento e cumprir aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Quando você era bem novinho, você começou a pregar bastante em Feira de Santana. Quanto você pregou na Bahia e quanto tempo demorou para você vir para São Paulo e começar não só a sua vida, mas o seu ministério aqui? Olha, eu comecei a pregar na minha igreja e eu fui ter minha primeira agenda, 6 meses depois, que o meu pastor disse, olha, eu vou pregar no lugar, eu vou te levar e vou te dar a oportunidade. E foi assim que começou. Em Feira de Santana, eu recebi uma profecia. Tinha uma missionária, ela estava ministrando, e ela disse assim, Deus está trocando você de lugar. E ela foi muito específica. Ela falou, Deus está te tirando de Feira de Santana e Deus está te levando para São Paulo. Isso eu estava já no período ali de férias escolar, né? Entre dezembro para entrar em janeiro. Não, foi bem no final do ano. Isso mais ou menos com quantos anos? Eu estava completando quase 11 anos já. E aí ela entregou essa profecia para mim.
E eu guardei aquilo no meu coração. Ela me chamou e chamou a minha mãe. E aí, passou 1 mês, 2 meses, surge o convite de alguém que falou, eu vou pra São Paulo, eu queria te levar pra você ir pra lá. Cara, agora é difícil você abrir mão de tudo assim, né? Porque, querendo ou não, a gente tinha uma vida lá. Por mais simples que fosse, era uma vida que tinha ali uma certa estabilidade. Aí, minha mãe falou, Deus confirmou isso no meu coração. A gente vai pra ficar 2 meses. E a gente veio, trouxe a carta da igreja, ficamos pra ficar 2 meses. Quando eu ligo pro meu pastor... ainda pediam carta. Não, tinha carta. Eu vim com a carta de missionário, porque assim... eu tive agora em Feira de Santana, na igreja, onde eu fui ungido a missionário. E a minha unção a missionário foi em cima de um monte. Tava lá alguns pastores orando em uma campanha. E aí, Deus tomou um profeta e falou, nós vamos ungir ele aqui agora. Eu fui ungido a missionário em cima do monte. Meu Deus. E aí, depois dessa unção, eu vim pra cá. Então, eu vim com a carta da minha igreja, missionário e tal, e cheguei aqui pra ficar 2 meses. Quando eu tava aqui 1 mês e meio, prestes pra retornar, assim, já preocupado como é que eu iria fazer, eu ligo pro meu pastor diz assim pra mim, Deus disse pra mim que você não vai voltar mais. Meu Deus. Aí eu falei, mas como é que isso vai acontecer? E aí começou a se desenvolver, porque... eu recebi apoio de algumas pessoas que me recebiam na casa, aí começou a surgir certas agendas. Eu fiquei na casa da missionária, conhecida como missionária Leda, em Osasco. Então eu fiquei 2 meses na casa dela, depois ela alugou uma casa pra mim, ela alugou uma casa, pagou lá os meses, né, que você tem que dar pra entrar na casa, me colocou dentro da casa e a gente tinha um colchão e um rádiozinho, sabe? Isso, você e a sua mãe? Eu e minha mãe. Meu irmão ainda tava lá em Feira com a minha avó. E a gente tinha aqueles fogãozinhos de colocar, né? E aí eu ouvia, né, a 105. Musical. Ouvia as pregações que passava lá. Inclusive eu tive agora na igreja do apóstolo Sérgio Lopes pregando. E eu lembrei que eu ouvia as ministrações dele, a Bala São Paulo, da vigília da Bala São Paulo. E era muito incrível, porque eu ficava, isso aqui... Aí um dia eu fui pregar numa igreja. Eu passei na frente dessa igreja umas 2 semanas antes, falei, eu gostaria de pregar aqui. A Igreja Assembleia de Deus do Belém, do Cipava 2, quem dirigia na época era o pastor Joel Moisés. Eu passei na frente da igreja e falei, eu quero pregar aqui nessa igreja. 2 semanas depois eu recebo o convite, era no meu aniversário. Uau. Meu Deus. Fui pregar lá. Quando eu cheguei lá pra pregar, era um culto de adolescente, congresso de adolescente. A mulher do pastor e o pastor falou, vocês trouxeram uma criança pra pregar. Meu Deus. Meu Deus. E aí, me deram 25 minutos. Aí eu preguei. Quando eu preguei, o pastor Joel ficou impactado. Aí ele gostou muito de mim. Aí pediu pra um irmão me levar em casa. O nome desse irmão era Anivaldo. Quando ele chegou em casa, minha mãe tinha feito um bolo. Na hora que ele entrou, ele viu que a casa não tinha móvel nenhum. E de forma... não digo que é coincidência, é o Espírito Santo. Ele tinha uma loja de móveis usados. Jesus de Nazaré. Aí ele falou assim, cara, eu vou trazer todos os móveis pra você. Aí trouxe mesa, trouxe guarda-roupa, trouxe cama. Meu Deus. Trouxe aquelas TV de tubo, lembra? Aí trouxe. Lembro não sou dessa época. Sim. Eu sei que você é. E aí foi a forma que Deus foi usando pra me abençoar. E aí comecei a congregar nessa igreja do Cipava e preguei nas congregações do Ministério do Belém. Aí teve um momento também que eu fui na vigília do Ezequiel. Posso contar isso aqui, né? Pode. Fui na Senhora Ezequiel Pires, queremos você no nosso podcast. Ele sabe disso. Eu cheguei lá com os irmãos da Assembleia de Deus lá do Cipava. Eles foram pra vigília. Eles falaram, Alex, você quer ir? Eu falei, eu quero. Na época era da onde? A do Brás? Não, na época era no Patativa. No Patativa, em Santo Amaro. Patativa. Lotado. Aí eu fui nessa vigília. Quem ia pregar o Feliciano, o Gilmar Santos. Também não é da minha época, eu ouvi falar. Eu ouvia contar essas histórias aí. E aí fui pra essa vigília. Cheguei lá, tinha um dos pregadores, que era o pastor Ismael. Ele faleceu. E os irmãos que me levaram conhecer ele, chamou ele e falou assim, olha, tem um pregador aqui, vê com o missionário, você dá uma oportunidade pra ele. Ele foi, me levou lá em cima, no camarim que tinha, me apresentou pro missionário Ezequiel. O Ezequiel falou assim, não, vou te dar uma oportunidade pra você falar. 10 minutos. Aí eu fiquei esperando a oportunidade. Isso era 11h30, a vigília já tava lotada. Dava umas 20 mil pessoas lá no Patativa. Lá a vigília se começava às 11h. E até meio-dia, era muito cheio. E aí eu fiquei sentado em cima de uma caixa de som, porque era lotado de pastor, esperando a minha oportunidade. Eu fui receber minha oportunidade, era 9 da manhã. Nossa. O Ezequiel me viu, ele olhou e me chamou.
De esquecido. Quem ia entrar antes quem ia entrar depois era tava a Flor de Lis, o Anderson do Carmo. Passou o Gilmar Santos, tava chegando pra Flor de ministrar. Lis, não queremos você no nosso podcast. E aí ele pede pra mim descer e me dá a oportunidade, me dá 5 minutos. Meu Deus. E aí eu falei na vigília, explodiu a vigília. Meu Deus. Aí ele olhou pra mim, ele pega o microfone, você é o pregador da próxima vigília. Meu Deus. Nossa. Tem na internet tudo isso aí. Nessa época você tinha... Eu tinha 11 anos. 11 anos de idade. 11 para 12 anos. Pastor Alex, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei pensando muito sobre isso aqui enquanto você contava um pouco do seu testemunho. Eu lembro de uma mensagem que você pregou, se eu não me engano, essa mensagem chamava Promessas Absurdas. Que eu vejo que faz muito sentido com a sua história, né? Parece que o lugar que você está hoje não combina com o seu passado, sim. o lugar de onde você veio. Como eu sei que você foi uma criança que começou a entender as coisas muito cedo, ter uma consciência espiritual das coisas muito cedo, seu coração em nenhum momento começou a questionar Deus por tantas dessas dificuldades que você falou pra gente que você passou, como o fato, por exemplo, você comentou que ainda quando você era criança, seus pais se separaram, então você cresceu sem uma figura paterna ali naquele momento, viveu tanta dificuldade, ia pregar com chuteira porque não tinha sapato social, veio pra São Paulo por um chamado e tinha que ficar na casa de um, de outro. Você, em nenhum momento seu coração teve essa pergunta, Deus, por que tudo isso que eu tô passando? Ah, sim, teve. E até hoje tem muita coisa que a gente enfrenta, a gente sempre passa por esse momento que a gente não entende, né? Já pensei em desistir algumas vezes, tem muita gente que fala assim, você já pensou em desistir? Pô, já, tem gente que acha que é feio você falar que pensou em desistir, mas, cara, muita gente ao longo da Bíblia pensou, porque você tá vivendo aquele momento, e eu vou te falar, quando você vive um momento machuca, né? Sim. Porque você fala, cara, não deveria estar passando por isso aqui. Só que todas as vezes que acontecia isso, e acontece, Deus me faz lembrar de todas as coisas que eu tive que vencer até aqui. E isso tem gerado em mim convicções. Você falou aí do meu pai. Eu não tive a presença de uma figura paterna. Meu pai foi alguém que se ausentou muito da minha vida. Ele não esteve presente em nada da minha vida. E me machucou também muito. E durante um tempo eu tinha essa dificuldade, né? Esse bloqueio com o meu pai. Até um dia que eu fui em uma ministração e eu tinha na minha cabeça, olha o meu pensamento, eu não preciso do meu pai para nada, né? Ele foi ausente da minha vida, eu tenho Deus, que é meu pai, então eu vou viver a minha vida sem precisar de um pai. Aí eu fui numa ministração e um pregador estava falando sobre paternidade. Cara, sabe quando abre um buraco, você começa a chorar, você fala, cara, não tô entendendo. E aquela ministração foi falando muito profundo ao meu coração. E aí eu liguei pro meu pai, a gente se encontrou, aí passou depois muitos anos e ainda não tinha fechado aquele buraco. Quando a minha esposa ficou grávida do meu filho, eu tive a oportunidade, eu liguei pro meu pai, tipo, no dia que a gente soube, eu liguei pra ele, ali foi um momento muito forte. Eu liguei pra ele, e aí eu falei pra ele, pai, a gente não teve isso. A gente não teve esse momento de... Meu Deus. A gente teve esse afastamento, mas a vida tá nos dando uma nova chance. Falei, o que o senhor não conseguiu ser comigo, o senhor tem a oportunidade de ser com o seu neto. Porque agora eu sei o que é ser pai e eu não quero que o meu filho cresça perguntando pra mim quem é o meu pai. Então, esquece tudo, deixa pra trás e a gente parte daqui pra frente. Depois que o meu filho nasceu, eu estive agora na Bahia e aí fui lá almoçar com ele. Fazia mais de 10 anos que eu não via. A gente sentou, conversou, se emocionou. Eu terminei de almoçar, fui pro lugar onde eu estava hospedado e tal. Eu ia ministrar 2 dias depois numa igreja, porque era próxima à casa dele. Mas eu não falei nada e tal. Quando eu entro na igreja, eu tô lá cultuando. Quem entra na igreja, cara? Seu pai. Meu pai. Nossa. Meu pai entrou no culto. Ele sentou na frente. Isso tá lá no meu Instagram, o testemunho. Cara, enquanto eu tô pregando, ele começou a chorar. E aí eu chamei ele na frente. Tava minha família lá também, chamei minha família na frente. E Deus me deu uma palavra pra minha família, pro meu pai. Ele começou a chorar, ele aceitou Jesus e foi algo... E eu apresentei meu filho na igreja. O meu pastor, meu apóstolo, ele ia apresentar meu filho. Só que ele conta pra mim que na hora que ele foi apresentar meu filho, ele me deu meu filho. Ele não entendeu nada, ele me deu. Falou, apresenta você.
eu apresentei meu filho. Quando eu tô apresentando meu filho, a minha mãe tá sentada aqui, ela começou a chorar, porque quando ela foi me apresentar na igreja, meu pai tava bebendo. Meu Deus. E aí, quando eu tô apresentando meu filho, Deus me dá uma palavra. Eu falei que aquele ciclo quebrou ali. Porque a partir do meu filho, ser escrito uma nova história pra minha família. Eu apresentei meu filho na igreja e eu tive a oportunidade de orar pro meu pai quando ele aceitou Jesus lá, quando eu estive ministrando agora na Bahia. Glória a Deus. É por isso que eu falo, você não entende as coisas que você passa, mas o processo que você enfrenta lá na frente constrói um testemunho. Porque quando eu postei isso, muita gente mandou mensagem pra mim que vive isso, que passa por essa questão, que tem uma ausência de pai, e se motivaram, falaram, pastor, do que você viveu, o testemunho da minha vida, e eu sei que eu não vou ser o resumo das mágoas, das feridas que eu vivi ao longo da minha vida, que eu posso fazer diferente. Uau. E o nosso problema é que a gente quer ignorar as feridas, né? Sim. E não tratá-las, porque tratar as feridas dói. Eu acho que isso vai fazer sentido, inclusive, para as pessoas que nos ouvem. Número 16 fala de um homem chamado Corá. Foi líder de uma rebelião contra Moisés e contra Arão. E por conta da sua rebelião, morreu Corá, morreu Datã em sua casa, Abirão em sua casa. Só que Corá, que era o líder dessa rebelião, ele morre, mas seus filhos ficam vivos. Sim. Ele era o líder dessa rebelião. Os outros que foram na rebelião junto com ele, toda a casa morreu. Só que Corá não. E a história de Corá, ela termina marcada por isso. Corá é um rebelde. Corá tentou derrubar Moisés e tentou derrubar Arão. Só que os filhos de Corá, cara, não deram continuidade para a rebelião que o pai tinha feito. Sim. A gente conhece Corá pela rebelião que ele fez. A gente conhece os filhos de Corá pelos salmos que eles escreveram. Então, de fato, Deus, ele... E é só a graça de Deus que pode fazer isso, que Deus, ele nos dá a oportunidade de quebrar ciclos que a gente vive há tanto tempo. E a gente fala com tantas pessoas, pastor Alex, que a pessoa nem entende que ela tá dentro de um ciclo vicioso, de uma maldição hereditária. Você senta pra conversar com gente, aconselhar casal, por exemplo, fala, cara, eu não sei o que tá acontecendo com o meu casamento, eu vou terminar meu casamento, porque tá acontecendo isso, aí você senta pra conversar com essa pessoa que quer se separar, a mãe se separou, a avó se separou, a bisavó se separou, e ela tá repetindo um ciclo que ela vivia sem nem saber que estava dentro daquele ciclo. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e talvez estão percebendo agora que tem um problema que precisam tratar, cara, qual o conselho para essa pessoa? Como mexer nessa ferida? Olha, uma das grandes primícias do Evangelho é provocar na nossa vida frutos de arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Explicar isso não é algo muito superficial. A gente fala mudança de mentalidade, é mudar a tua forma de pensar. Mas se a gente analisar isso profundamente no texto, é você mudar a sua forma de viver, a sua forma de se comportar. Isso que a graça provoca em nós, é isso que o Evangelho provoca em nós. O que é alguém que tem uma mente transformada? Aquela pessoa que viveu um ambiente extremamente conturbado, mas ela não foi moldada pelo ambiente. Ela vive aquilo que o Evangelho ensina. E isso é desafiador. Algumas pessoas pensam que a graça é fácil, a graça ela é desafiadora. Porque a graça que você vive é a graça que você tem que transmitir. Então, se alguém te ofende, se alguém te fere, se alguém te faz mal, se você for alcançado pela graça de Deus, você tem que fazer algo não com base na sua mentalidade antiga ou com base no meio que você cresceu e que te ensinou. Não, você tem que pagar na mesma moeda. Você tem que pagar o mal com o mal. Eu sei que é desafiador e nem sempre a gente consegue. Mas a gente tem que sempre procurar em Cristo essa graça para ser aquilo que Ele quer que sejamos. Meu Deus. É essa graça que a gente precisa procurar. Tem coisas que eu não consegui fazer, eu não conseguiria fazer sozinho, mas fiz por meio de uma graça que se manifestou na minha vida e me permitiu perdoar, me permitiu seguir em frente, me permitiu perdoar as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me machucaram. Então isso é a graça de Deus, esse é o Evangelho, é mudar completamente a sua forma de pensar. A luz chegou ali, a palavra chegou ali, nós não devemos mais pensar da mesma forma, ou da mesma maneira, ou agir da mesma maneira. Glória a Deus. Glória a Deus. E você sente que foi depois daquela vigília do Ezequiel Pires que o seu ministério teve projeção aqui em São Paulo? Foi o que soprou seu nome na cidade de São Paulo? Porque assim,
a cidade inteira, o foco era ali. Bem antes do advento da internet, dessa força toda, quem são os pregadores que estão sendo relevantes no momento? É os que estão pregando naquela vigília. Sim, sim. Olha, aconteceram coisas paralelas que fortaleceram isso, né? A questão da vigília de Ezequiel, e paralelamente àquilo aconteceu também um dos eventos que foi muito importante na minha vida, foi na Missão Mundial Graça e Paz com o saudoso bispo Paulo Moura. Eu estava pregando numa vigília em Santa Isabel, retorno, o Marco Feliciano ia pregar num culto de pela manhã na Missão Mundial. E aí a gente foi para esse culto, e aí o bispo me recebeu lá, eu estava sentado assim na parte de baixo, nem no púlpito eu estava sentado. Alguém chamou ele, me apresentou e tal, ele me viu. Simpático do jeito que ele era. Simpático, cara. E aí o Feliciano não veio. Isso tô falando de em um mês, sabe? Preguei. Aconteceu isso no Ezequiel. Eu ia pregar na vigília do mês seguinte. Fui na Missão Mundial. Olha como as coisas acontecem. Na época a Missão Mundial estava em... Ela não tava na galeria. Ela tava naquele outro... Barão do Rio Branco. Isso, aquela bem grandona. Sim, sim. E aí o Feliciano ia pregar, o Feliciano não veio. Tinha muito pregador lá. Aí o bispo... Acho que falaram pra ele que o Feliciano não ia vir. Ele olhou e me viu e me chamou. Meu Deus. Cara, ele me chamou. Tinha muito pregador e pastor. Inclusive, no vídeo que tá no YouTube, ele fala isso. Que os bispos estavam lá, eu lembro. Estavam lá. Eu conversei com os meus pastores aqui, que poderiam pregar. Só que eu senti de dar oportunidade pro menino Alex. Ele me chamou, era o Feliciano. Irmão, era o Feliciano, cara, no auge. E essa pregação no YouTube sua, inclusive, a thumb dela é exatamente isso, né? O menino que substituiu o Marcos Feliciano. Esse DVD explodiu no mundo inteiro. Ontem a gente olhou no YouTube, eu acho, e só 2 milhões. 3 milhões de visualizações. E não foi postado naquela época, não, foi postado recente. Agora, 3 milhões naquela de visualizações. época era o DVD explodiu no mundo. Eu não sei se você sabia, mas isso acontecia com muita recorrência na missão, que Deus sempre usou dessa estratégia de... Parece que era Deus que fazia um pregador faltar pra ele colocar outro em evidência. Porque o auge, na época, foi Lana Holder. Lana Holder pregava toda quarta. Um dia a Lana Holder faltou. Ela falou, ó, tem um menino aqui que prega, posso mandar ele no meu lugar? Quem? Feliciano. Aí Feliciano começou a pregar. Começou a pregar. Explodiu. Aí teve um dia que ele faltou, quem pode pregar agora? Abílio Santana. Aí, pode mandar esse Abílio Santana. Aí Abílio Santana começou a pregar. Aí um dia que Abílio Santana faltou, quem aparece? André Silva. O André Silva explodiu também. Tá entendendo? E Deus usa disso. Tipo assim, tem dias que Deus ele marca pra alguém estar num lugar e é o dia dele. Então, mesmo que o pastor Marco Feliciano estivesse nesse culto, alguma coisa ia acontecer e Deus ia falar, não, mas é o dia dele. E isso aconteceu comigo várias vezes, porque aí o Feliciano não vai, o bispo me dá a oportunidade, eu prego. Agora imagina, irmão, tava uma multidão. Isso que eu ia te perguntar, como tava o seu coração não, ali, cara? Eu falei, Deus, e agora? Tipo... Você comentou pra gente, né, que lá na Bahia, próximo aos 10 anos, você ouvia as pregações do Marcos Feliciano. Sim. E agora, 2 anos depois, tá pregando no lugar do Marcos Feliciano. Sem querer trocar o assunto ainda nessa linha. Você chegou a conhecer o Marcos Feliciano já? Conheci. Tive com ele algumas vezes já. Inclusive, nesse dia que eu preguei pela manhã, ele pregou à noite. Aí eu fui no culto à noite. Aí ele falou, esse menino aqui que me substituiu, tal. Aí veio, orou foi por uma mim. época que a missão tinha 2 cultos no domingo. Isso mesmo. E aí eu preguei, cara. Aí o bispo ficou impactado. Naquele dia o bispo falou, toda segunda você tem um culto aqui. Tá vendo? Aí toda segunda eu tinha um culto. Você ficou quanto tempo toda segunda? Eu fiquei lá quase uns 7, 8 meses. O bispo me viu. Eu não tinha muitos ternos, né? Meus ternos eram muito feinho, desgastado. Ele me levou pra comprar terno, comprou sapato, fez festa de aniversário pra mim. O bispo, ele foi alguém que me honrou muito. E depois que Deus começou a me levar no mundo, assim, eu sempre fazia questão de ir lá na missão. Tive com ele várias vezes lá, em vários cultos. Porque é alguém que eu tenho, apesar dele estar com Deus agora, uma estima muito, muito forte, assim. Porque ele não perguntou, tipo, de que igreja eu era, não pediu nenhuma carta. Inclusive, uma das vezes que eu preguei lá, eu falei exatamente isso. Tá aqui um homem que não pediu carta, não pediu referência. Ele sentiu, foi sensível à voz do Espírito Santo e me colocou pra falar. Esse era ele. Era ele, o Bispo Amor. E como que a Batista Hermon entrou na sua vida dentro desse contexto e como o pastorado chegou na sua vida? Eu congregava na igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga com o pastor Messias, que era um pastor que me recebeu assim que eu cheguei da Bahia. Tipo, eu tinha uma maletinha que eu colocava as minhas pregações, os meus esboços escritos.
E aí ele me recebeu numa vigília que ele dirigia lá em Tatuí. Aí ele veio pra Barueri, abriu uma igreja em Barueri, eu comecei a congregar com ele. Aí ele trocaram ele de igreja e tal, e foi um momento que eu senti que eu precisava procurar um outro lugar, um outro ambiente pra mim poder me inserir. Isso você já tinha quantos anos? Isso aí eu tinha acabado de casar, foi em 2015, 16. Você casou com quantos anos? Eu casei com 22 anos. E aí, a gente tava procurando uma igreja, e aí eu era amigo do Tom, porque eu tinha pregado em alguns lugares que o Tom tinha cantado. O Tom também tava surgindo com o trabalho dele solo, né? E a gente ficou amigo. Tom Carf, queremos você no nosso podcast. A esposa dele já vai vir, inclusive. É irmã. A irmã dele já vai vir. Karina é irmã. Ele não é fã da Karina. Eu sou muito fã da Karina, ó. Entendeu? E aí o Tom, a gente era amigo, ele falou, cara, vem pregar aqui num culto. Que ele dirigia um culto toda segunda-feira chamado Recomeço. Sim, eu lembro de ir com jovens da missão tudinho pra lá pra ver a Estela. Não, isso aí foi depois já. Eu já tava lá. Foi antes, ele tava começando o Recomeço. Essa é boa, esse não é um corte. E aí eu fui pregar. E aí foi uma manifestação de Deus e tal. E aí o Tom falou, cara, quero te apresentar meu pai, que era o apóstolo Can Roberto. E aí teve uma mesa e tal, a gente conversou. Aí eu falei, cara, eu tava começando a balançar, né? Tava procurando um novo ambiente. E aí eu fui no domingo de manhã ver o apóstolo pregar. E pra quem não conhece o apóstolo Can Roberto, ele exala amor. Pra quem tá numa caverna, meu que não Deus. conhece. Não, prega absurdamente, Demais. irmão. Demais. Aí fui ver ele pregar. Irmão, quando eu vi ele pregar, naquela calma dele, pregando, ensinando, eu falei, cara, aqui é o lugar que eu preciso. Porque eu já tinha recebido algo de Deus que eu precisaria de um tempo. Deus já tinha falado que ia me esconder um tempo, que eu precisava aprender. Sabe quando você vai pra caverna e tal? A gente recebe umas profecias assim, a gente fala, aí Deus vai te levando a isso, né? Aí eu falei, cara, é aqui que eu preciso estar. Aí fui, falei pra ele que queria congregar lá e comecei a congregar lá, normalmente. Atendia minhas agendas e tal. E comecei a congregar lá, ele me recebeu, então eu ia lá, participava dos cultos, ajudava o Tom no recomeço e tal. Passei 1 ano e pouco na igreja, mais ou menos. Comecei a se inserir dentro da comunidade. E aí ele me fez uma proposta de se eu assumir... primeira proposta, vou te ungir a pastor, se aceita e tal. Conversou muito comigo e me levou ao pastorado. Quando eu fui levado ao pastorado, eu já abri um culto. Ele me deu um culto chamado Tarde com Deus. Eu comecei esse culto, o primeiro culto tinha 50 pessoas. 2h30 da tarde, toda quarta-feira. Uau. Tipo, 1 semana depois, estava dando 150 pessoas. Tivemos culto lá que deu 350 pessoas. Quantos anos você já tem a Tarde com Deus? A gente, no ano 2019, o ano de 2019 nós começamos, mas aí entrou a pandemia, a gente parou. Aí ficamos um maior tempo sem o Tarde com Deus, retornamos ano passado. Você acha que foi assim... diferente, porque na Bahia, embora o nome da igreja era Nova Aliança, né? Era uma igreja extremamente pentecostal. Sim, extremamente pentecostal. Você veio pra São Paulo, Assembleia de Deus do Céu do Belém, Ipiranga. Congreguei um tempo no Belém, depois fui pro Ipiranga. Que são igrejas até bem parecidas nos costumes. São na mesma convenção. É a mesma convenção, né? Não bate palma e tudo mais. É daquele mesmo jeito, né? São parecidas. Você achou que foi muito diferente? Porque você, ao mesmo tempo que você congregava num Belém, Ipiranga, essas coisas, e você pregava no Ezequiel Pires, e você pregava na Missão Mundial Graça e Paz, que quando a Bispa Vanessa teve aqui, a gente falou que a Missão Mundial Graça e Paz era uma igreja diferente de todas as igrejas. Sim. Porque a igreja que era muito pentecostal tinha muito uso e costume. E a igreja que não tinha uso e costume não era pentecostal. E a missão era os dois. Ela era pentecostal e não tinha uso e costume. Então, quando você foi pra CBH, você se sentiu meio deslocado? Meu Deus, tá fora da minha realidade, diferente, é que eu não preciso usar terno todo dia. As irmãs aqui usam calça. Você se sentiu meio deslocado? Sim, porque inclusive eu ia nos cultos todo de terno, porque assim, é um costume nosso. E como eu fui pra África, o africano se veste muito bem, então eu peguei muito disso. Então eu me vestia com os ternos, muito, se você pegar, eu chegava no culto, inclusive o apóstolo chamava eu e a minha esposa de príncipes africanos. Então eu chegava lá, de Wakanda, príncipe de Wakanda. Lá, aí o que aconteceu? Eu vi que o apóstolo, às vezes, ele ia, tipo, de camisa assim, normal, né, ministrar, ele chegou e falou comigo, se quiser vir mais tranquilo, pode vir. Só que eu sempre eu sou uma pessoa muito aberta a entender também o ambiente, né? É cultural. E aí eu fui me inserindo. Inclusive, quando eu fui receber a proposta do Tarde com Deus, o Tarde com Deus é um culto no meu estilo.
entendeu? De oração, crescer no círculo de oração com minha mãe, então... Aí ele me desafiou, não, agora eu quero que, se você aceita, assumir os jovens, só que vai ser em tempo integral. Aí, cara, foi um momento que eu já tava em oração para algo que Deus queria me direcionar, e Deus me deu esse caminho. Aí eu sentei, aí foi um momento que eu fechei todas as minhas agendas, vim no Instagram, falei que eu não ia atender agenda, porque eu ia pastorear integralmente o Ministério Jovem. Aí imagina, Ministério Jovem. Cara, eu me desfiz de muito terno, cara. Muita roupa social, porque eu ia pregar de uma forma que se identificasse mais com a juventude. Então, pra mim foi muito desafiador, mas foi muito importante, porque eu aprendi muita coisa. E eu quero falar bastante sobre essa questão desse período que você ficou, acho que 5 anos, né? Fiquei 5 anos. Pastoreando jovens, mas aproveitando que você comentou sobre isso, dando um passo atrás, como é que a África chegou na sua vida? Porque hoje você tem trabalhos incríveis lá, né? Foi sua primeira viagem internacional? Olha, eu já tinha viajado pra Argentina, pro Uruguai aqui, né? Mas fora do continente foi a primeira viagem. Mas Argentina e Uruguai, criança? Criança. Ah, tá. Criança. E pra África? Eu tinha 15 anos quando eu recebi o convite pra África. Eu tinha 15 anos e o convite da África foi incrível, cara. Por quê? Os DVDs meus estavam estourando na pirataria. Né? A pirataria antes era a rede social da época. Era as páginas que quando você é bom, vão piratear seu DVD. E aí piratearam meu DVD e começou a estourar. Aí o que acontece? A gente recebe uma ligação de um homem chamado Leonel. E ele era presidente do Comitê Paralímpico e um dos secretários do Fundo Luine e presidente do LID Angola. E ele era um homem de muitos negócios importantes dentro do país. Ele liga e ele conversa. Na época eu tinha um assessor que era o Valdir, e ele ligou e falou: eu gostaria de conhecer o pastor Alex. Vocês conseguem vir até o Rio de Janeiro, porque eu sou presidente do Comitê Paralímpico, eu queria conhecê-lo pessoalmente. Aí o Valdir falou: a gente vai no Rio conhecer uma pessoa, tal. Ele estava hospedado no Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro. Pouca coisa. Só a gente no fez uma Copacabana viagem pra lá. O Valdir tinha um paliozinho, a gente foi um palio, cara. Chegou? No Rio de Janeiro, saímos na noite, de madrugada, fomos conhecer ele. Por quê? Ele tinha vindo pro jogo da seleção brasileira, tinha sido recebido pela família do Ronaldinho Gaúcho. O cara era ficou pouco aqui. Importante, né? Não era nada. E aí, foi me conhecer, queria me conhecer. Eu cheguei, a gente chegou lá no saguão do hotel, ele tava sentado, aí ele veio, me abraçou e tal. Começou a conversar comigo, aí ele contou como chegou até mim. A mulher dele tinha comprado um DVD nessas feiras, assim. Comprou um DVD, levou pra casa e começou a assistir. Lá na Eu África? pregando, lá na Angola. Quando ela coloca na TV lá, ele olhou, ele passou e olhou e falou: isso aí é uma montagem. Como é que pode uma criança tá pregar falando? desse Isso é uma jeito. montagem. É. Aí ele parou, sentou e começou e... Ele... É Deus tá falando, não é montagem, é uma criança mesmo. E ele era cristão? Ele era cristão. Aí ele parou, começou a assistir aquilo, ele ficou impactado. Aí ele falou assim: eu vou trazer ele pra pregar no Dia Internacional da Criança, que é um evento nacional. Aí ele veio me conhecer pra saber se era real mesmo. Quando ele me viu, ele me abraçou, tirou foto e tal. E foi embora. E aí eu aqui falei: cara, será que isso vai dar alguma coisa, né? Mano, 2 semanas depois ele liga, dá a data do evento e fala: vocês vão ter que voltar pro Rio pra vocês poderem tirar o visto. Fomos lá, tiramos os vistos certinho. Precisava de visto naquela época pra ir pra Angola? Até o ano passado precisava de visto. Eu acho que agora já não precisa mais. Aí ele mandou o convite, mandou uma carta do Comitê Paralímpico, aí leu lá na igreja, o pastor presidente foi. Você já tinha passaporte? Já. Porque pra gente ir pro Uruguai não precisa. Não, já tinha passaporte. Já tinha passaporte. Aí chegou o dia da viagem, a gente chegou no aeroporto, fomos entrando no avião, aí era um avião de 2 andares, a gente foi na classe top, né? Pensa, Uau. cara, aí o cara... Só que é tudo muito novo, tipo, como é que vai ser isso? Não dá tempo de absorver, tá acontecendo muito rápido. Aí acontece uma coisa quando você chega na África, que é algo que quebra um pouco o paradigma, porque a gente pensa que a África é um lugar, só tem tribo lá, só tem leão. A gente não pensa que tem civilização lá. Você viu... isso aqui dá um corte. Você viu um leão na África? Não, cara, nunca vi um leão na África. Eu vi leão no Brasil. Eu vi leão no Brasil e não vi na África. É igual, tipo, quando você vai pra Europa, o pessoal pensa que aqui no Brasil também só tem índio. Então, tipo assim, E a gente que tem essa todo mundo tá mística. sambando na rua e jogando futebol ao E a mesmo gente vai tempo. falar uma coisa Exatamente. pra você: a África é um continente... Tem problemas como o nosso aqui também tem. E todo lugar tem. Só que tem muitas cidades bonitas. É uma cultura absurda. Pra gente que é preto, estar na África é algo libertador. Libertador. Isso aqui Precisamos precisa ir falar. pra África. Vocês precisam, Alguém todo da mundo precisa África. pisar na África. E aí eu Perguntar cheguei uma lá, viagem. quando eu comecei a ver a cidade, a gente desce no aeroporto, aí você vê os carros, você fala: cara, tem uma
uma sociedade, tem uma cultura, tem um povo. E aí fui recebido na parte principal do aeroporto, um lugar onde só se recebe autoridades. Quando eu cheguei na sala tinha TVs de câmera pra todo lado me entrevistando. Falei, meu, o que tá acontecendo aqui? Eu não esperava que era algo dessa magnitude. Cheguei no hotel, tive que dar entrevista em canal de televisão. Era um evento nacional, cara, dentro de um estádio. Uau. Aí tava autoridades, era um evento realizado pela primeira dama do país. E o fundo, que é o fundo que ela administrava, que era o Fundo Luini, que ajudava crianças que eram deficientes, que tinham sofrido acidente por conta de minas terrestres, porque a Angola viveu muito com a guerra civil. E fui ao convite disso. Aí tinha uma agenda toda pra mim lá. Aí teve esse evento no Estádio dos Coqueiros, tinha muita gente. Você tem noção de quantas mil pessoas? Cara, não tenho uma dimensão assim. Só que assim, nesse evento do Estádio dos Coqueiros que eu falei, eu não cortaram meu tempo, porque não era um evento evangélico. Sim. Era um evento do país. Só que tinha a parte que eu ia falar. Quando eu comecei a falar, tinha um monte de gente dentro do estádio, começou a pular, a vibrar. O cara que tava apresentando me interrompeu. Aí o pessoal ficou doido. Aí marcaram outro evento, que é o que tá no YouTube. Aquele evento foi realizado com 3 dias. Nossa. 3 dias organizaram. Só pra te ouvir O seu ministrar. Leonel chamou os pastores, o pastor na época, quem estava lá era o pastor Enoque, o pastor Beto, que era a igreja Maculusso, o pastor Francisco, que é o presidente, não estava lá, estava no Brasil. Chamou, reuniu dentro do Hotel Trópico, fizeram a reunião e organizaram um culto com 3 dias. Aquele culto lá que tá no YouTube, que todo mundo acompanha. E ali foi um impacto profundo, assim, no meu ministério. Acredito que foi um dos momentos mais impactantes, assim, no meu ministério, que eu vivi até agora, né? Com que frequência você vai pra África? Depois disso, eu fui voltar novamente em 2014, a convite do Maculusso, para ministrar na conferência de jovens. Depois de 2014, foi 2015, 2016, 2017, 2018. Todo ano você tinha Aí eu parei em 2019. Aí fiquei 5 anos sem ir. Voltei em 2023, quando eu estive lá, 2023. E agora retorno. E onde nasceu, eu queria que você falasse pro pessoal que tá ouvindo, qual é o trabalho que você tem lá na África e como nasceu? Onde teve a mudança? Que até então você ia pra África para ministrar. Onde nasceu um trabalho seu lá? Angola é um país que eu considero a minha segunda pátria. Eu amo de verdade. E quando eu fui lá em 2014, eu falei, cara, eu preciso conhecer outros lugares. Porque Luanda é a capital, mas nas províncias, eu sou mais conhecido nas províncias do que propriamente em Luanda. E aí fui desafiado em 2015 a realizar cruzadas na província, juntamente com o reverendo Daniel, um pastor que implantou muitas igrejas lá. E aí ele tá no Ambo, realizamos cruzadas no Ambo, realizamos cruzadas no Bié, realizamos a cruzada no Quando Cubango, em Malange, fomos em muitos lugares realizar essas cruzadas. Qual é a língua oficial da... É o português. Tem o português e tem os dialetos lá. Você fala? Não, cara, não falo dialeto. É muito difícil os dialetos. Imagino. São muitos dialetos diferentes também. Mas eles não falam, é muito pouco. Eles usam muito pouco dialeto. O que eu percebi é que você vai bastante pra África, mas você não tem o sotaque de português de Portugal. Do mesmo jeito que você não tem o sotaque da Bahia. Seu sotaque fica meio indefinido. É tudo meio estranho, né? Mas quando eu tô lá, você vai ver que eu tô falando igual angolano. Falaram isso. Quando você fica muito tempo num lugar e você vai recorrentemente, quando você vai pra lá, você pega o jeito deles de falar. Porque o seu cérebro entende que você tem que falar que nem eles pra se comunicar com eles. Exato. Mas quando você perdeu o sotaque de baiano? Ou nunca teve? Cara, eu acho que se você pegar bem assim, você vai ver alguma coisinha. Mas como eu vim pra cá muito cedo, então você acaba perdendo. Igual o né? Felipe, não Você tem acaba sotaque perdendo. nenhum. Ninguém fala. Ninguém fala. E você começou esse trabalho lá? Aí comecei esse trabalho com o reverendo Daniel, a gente realizou essas cruzadas. E aí, como a gente realizou essas cruzadas, foi muito impactante, a gente queria realizar novamente. Só que aí a gente parou devido também às questões do casamento e tal. Aí casei, depois assumi o pastorado e aí parei. E agora a gente retornou, porque eu liguei pra ele e falei, homem de Deus, vamos retomar aquilo lá que a gente deixou lá atrás. A gente retomou e agora em maio a gente tá indo. Glória só que agora é a Deus. algo muito bem organizado. A gente tá montando uma logística, uma estrutura muito forte. A gente tá recebendo aí auxílio de alguns patrocinadores também, porque a gente vai realizar algo mesmo muito, muito relevante, né? Em Angola tem muitas igrejas relevantes, que é o que eu falo pra muita gente quando vai lá e pisa a primeira vez e fica impactado, porque tem muitas igrejas relevantes. O continente africano tem muitas igrejas relevantes.
E aí eu quero mostrar, a gente tá indo agora, vai uma equipe, a gente vai fazer um documentário, a gente vai mostrar Nossa, legal. como é o poder do cristianismo na África e em Angola. Porque a gente sempre pensa assim, as igrejas são muito carentes, as igrejas, o povo é muito... Todo mundo fala, África é muita feitiçaria, é muita bruxaria. Cara, tem muito crente na África, muito cristão na África, entendeu? Muita força do evangelho na África. E é um evangelho onde as pessoas, elas buscam em poder, elas creem muito em Cristo, eles oram muito. Então é isso que eu quero mostrar. E uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem, o meu sogro, ele tem um trabalho lá na África também, então ele vai recorrentemente pra lá. Lá em que parte? Aí já é uma pergunta muito difícil. Moçambique. Moçambique. Em Moçambique. Viu que foi fácil? Em algumas províncias. Em algumas províncias. E uma coisa que ele falou muito pra mim quando ele voltou de lá a última vez é que os cristãos de lá são cristãos de verdade, assim. Não tem meio termo. A espiritualidade das pessoas é muito diferente. E sobre isso, quais foram as principais diferenças que você conseguiu perceber entre a igreja do Brasil e a igreja de lá? Olha, em Angola, vou falar por Angola, muitas igrejas, muitos pastores beberam muito dos pregadores, dos pastores aqui do Brasil. Tipo quem? Então, pastor Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, a velha guarda, né? Os homens que... Os bons. Os bons. E aí, o que acontece? A Angola, ela é o Brasil de 20, 30 anos atrás. Meu Deus. Então, aquele fervor, aquela vontade de buscar a Deus, aquela entrega. Só que assim, tá no sangue africano a entrega, a energia. Então, pega o Brasil de um tempo atrás e coloca com a energia do povo africano. Inclusive, tem um vídeo meu que Deus me deu uma palavra na última conferência que eu tive em Angola, e eu falei que a África seria hoje um berço de missões para o mundo. Porque a África se conhecia muito como lugar onde se recebia muitos missionários. Hoje a África é um lugar que está pronto para poder enviar missionários para o mundo, para quebrar a última resistência que se tem em relação ao evangelho, porque o africano, ele tem a resistência por si só. Olha o que a África teve que suportar ao longo do tempo, a escravidão, gente que foi tirada do continente, foi espalhada pelo mundo. E mesmo assim, não tirou a alegria do povo africano de dançar. Sim. Eles te recebem da melhor maneira possível. Por que esse povo resistiu a tudo isso? Deus teve um projeto. Talvez para esse último tempo, para essa última barreira que se tem do evangelho no mundo, se precise de um povo que tenha uma grande resistência. E eu acredito que a África, ela é esse movimento aí. Na África tem esse plano para enviar missionários para o mundo inteiro. Inclusive, nessa conferência que eu tive agora, o pastor estava com missionários que estão lá na Índia. Olha os países. O missionário está indo para a China. Países perseguidos, Países perseguidos. E a resistência do povo africano é algo tão poderoso para romper essas barreiras. Você falou de missões, eu lembrei de um negócio aqui. Eu não lembro se você pregou nos Gideões Missionários da Última Hora, mas eu lembro que quando os Gideões quis implantar os Gideõezinhos, você foi um dos pregadores. Sim, eu preguei no Gideões 2006, 2007, no Jubileu. Não é pregação, porque era sempre não tinha criança que pregava no Gideões. Não, sim. O que máximo que você tinha era uma oportunidade para dar uma saudação. Eu acho que o pregador mais jovem dos Gideões na época foi o pastor Samuel Procópio. Eu acredito que tenha sido isso. Tem o Feliciano também lá atrás. Eu não sei, eu não vou saber te dizer isso com propriedade. Só que acontece, eu fui pelos 25 anos, Jubileu de Prata, e aí eu recebi uma oportunidade do Reuel de falar 15 minutos. Ele me deu a oportunidade na entrada das bandeiras. Porque criança não pregava, não tem como. Mas ele me deu a oportunidade, ele me chamou e falou, você tem a oportunidade pra falar. Eu falei 7 minutos, o ginásio tava virado de cabeça pra baixo. Aí eu entreguei o microfone pra ele, ele dando um glória assim, falando em língua, ele falou, você será o futuro pregador dos Gideões. Depois disso eu não mais fui pros Gideões, né? Mas eu acredito que se for da vontade de Deus que eu lá pregue mesmo assim, né? Deus vai fazer isso. E aí, nos Gideõezinhos, o pastor Walter, que dirigia na época, quando ele me convidou para falar lá, era o meu último ano, eu tinha 17 anos. Eu ia fazer 18 tinha um limite anos. pra pregar lá. Até os 17 anos, então era o meu último ano, era o sonho dele que eu fosse falar lá. Aí, a gente
conversou, ele falou, não, traz aqui, é o último ano, vem falar. Foi uma mensagem que também tá viralizando. Você lembra da safra de pregadores dos Gideõezinhos? Cara, lembro de alguns, porque quando eu preguei, no dia que eu preguei, tava todos lá e todos falaram, comecei a pregar te assistindo. Uau. Comecei a pregar te assistindo. Depois disso, o pastor Walter fez o Gideões Teens. Isso. Que já era pra uma gama mais velha. Eu ministrei em alguns também, e aí tinha lá muito pregador. A gente percebe que ele estendeu o congresso só pra não perder o Alex, né? O Alex pegar no próximo. Foi, isso no ano seguinte ele já fez. O Gideões Teens. E você criou muita bagagem, Alex, saindo do país, fazendo conferência. Como foi ter que parar tudo isso para pastorear jovens e quais foram os desafios? Que, cara, são coisas completamente diferentes, completamente né? diferente. Tava rodando o mundo, fazendo conferência na África, pregando nos Gideões, agora separa uma comunidade batista para pastorear jovens. Quais foram os desafios disso? Cara, foi algo que foi totalmente o contrário de tudo que eu vivia, né? E eu me lembro que a minha esposa, ela viu que eu fiquei várias madrugadas acordado, tipo, entendendo como é que eu ia me encaixar, me adaptar a essa minha nova fase. Mas eu sou uma pessoa que quando eu abraço uma ideia, eu vou me entregar completamente. E isso partiu de tudo. Até ter que deixar o terno, que eu gosto muito de usar, para começar a vestir uma camiseta, vestir um tênis, né? Para se comunicar mais com jovens. Aquela questão você vai atender a agenda, né? Esquece. Aí minha agenda era voltada para o Ministério Jovem, agenda de visita. Então você tem que sentar, conversar, ouvir. Você deixa de ser aquele pregador e você se torna aquela pessoa pastor para poder cuidar. Então, tipo, tinha madrugada que jovens me ligavam, que estavam com crises, eu tinha que atender e conversar. O pregador ele não tá conectado com essas coisas. Ele vai lá, ele prega, vai embora e acabou. Pastor não, pastor se envolve. Então você começa a entender o que é a igreja local, a importância da igreja local. Isso me deu uma maturidade muito grande. Inclusive agora, retornando a atender a agenda, eu entendo o trabalho da igreja local. E isso foi muito importante para mim, né? Desafiador, porque era algo totalmente novo, mas eu tive também o auxílio de pessoas que se conectaram junto comigo nesse trabalho, e aí me ajudou, me auxiliou também muita orientação do meu pastor, de como eu deveria agir. Então tive muitas conversas com ele em relação a dúvidas, como é que eu faço isso e tal, e ele me deu orientação, e graças a Deus a gente pegou o Ministério Jovem lá. O nosso primeiro encontro lá tinha 15 jovens. Aí tivemos culto lá que já teve dos 150 jovens. Glória a Deus. E foi um trabalho muito bem feito. E o que você considera, nesse período que você pastoreou jovens, Alex, quais eram os principais desafios dos jovens? Sim. As principais nuances ali que eles traziam para você? São algumas coisas que eu pontuei, e isso tem me ajudado até sentar com alguns pastores de jovens e conversar muito sobre isso. Muitos jovens, eles iam para a igreja porque o pai obrigava a estar na igreja. Jovens e adolescentes. Eu pastorei jovens e adolescentes. Então, qual a faixa de idade, mais ou menos, assim? A gente tinha ali dos 12 aos 15, dos 15 até casar. Então tinha jovem que tinha 20 e tantos anos, estava na faculdade. A gente entendia que para cada fase também ali tem um modelo de ministração. Muito então bom. tinha jovens que eles tinham dificuldade porque eram obrigados pelo pai a estar na igreja. Então eram forçados a estar na igreja. Então eles não se engajavam com nada porque eles estavam, tô ali por estar, né? Porque meu pai me obriga a estar aqui. Como é que você conecta esse jovem a um propósito, né? Saber que ele ali não é um número, que ele não está ali apenas para cumprir uma agenda, que ele está ali para ser preparado para algo importante, para um propósito importante. Principalmente os adolescentes, cara. Que a gente pensa que o adolescente é a fase mais problemática, porque ele também ali está se descobrindo, ele está entendendo, o adolescente ele é muito desengonçado. É a fase que o mundo é mais atrativo. O adolescente ele é muito desengonçado, porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo fisicamente. Então, você vê que o adolescente ele é muito desengonçado, estabanado. Então, como é que você pega isso e você conecta a um propósito? Saber que a adolescência também é uma ferramenta muito importante. É você dar visões, propósito, você estabelecer comunhão, você trazer ministrações que falem diretamente para aquele adolescente, entendeu? Então, isso foi um desafio, mas foi o que a gente conseguiu fazer. E, pastor Alex, é uma coisa que eu acredito que vai fazer... A gente abordava assuntos, namoro, pornografia, como você ser importante na igreja, como eu posso evangelizar, entendeu?
um ambiente de escola é o meu campo missionário, como eu posso ter sucesso nisso? Então, na ministrações, mais ou menos isso. O Felipe fala bastante sobre sacerdócio, que ele fala que exercer sacerdócio não é você estar em cima do altar, é você entender que no lugar onde você está ali é a sua área de atuação, Sim. sua esfera de relevância. Sim. E exatamente sobre isso, eu sei que a sua igreja é uma igreja em células, né? Igreja em célula. Cara, o quanto isso ajudou nessa questão de lidar com os adolescentes? Porque a gente falava um pouco sobre isso, né? Quando a gente lê igreja na Bíblia, a gente pega aquilo e traduz para nossa realidade de hoje, né? Então, aquele tempo grande, LED em todo lugar, aquela estrutura. Só que quando a Bíblia fala de igreja, são pessoas sentadas em volta de uma mesa, ministrando a palavra e cantando louvores, né? Você acha que foi importante a igreja estar na casa desse adolescente para a construção dessas pessoas? É importante, porque a célula, ela é a igreja em movimento. O templo é o lugar da reunião, lugar da celebração. A célula, ela te faz viver a igreja organicamente, né? Constantemente, 24 horas. Então, a nossa igreja, ela tem um trabalho de treinamento que impulsiona a pessoa, porque a pessoa pensa que a célula é só o dia da reunião. Não, a célula é todo dia. Entendeu? Então, estabelece mais a comunhão. Por exemplo, na igreja, você vai no culto lá no templo. Você vai no culto no templo, você ouve a ministração, você é edificado. Tem a edificação, sim, tem o louvor, você é tocado, você é capacitado, Só que ali você não consegue ter comunhão com o pastor, você não consegue ter uma comunhão com o irmão, porque você tá só de frente, sentado, ouvindo a ministração. Aí acabou o culto, tem uma correria pra tirar o carro do estacionamento. Na célula, na célula você tá sentado um pro outro, aí eu tenho que te ouvir. Na célula não é púlpito, né? Perfeito. Então, a célula, você é usado. A célula é o lugar onde você desenvolve dons também. Sim. Onde se desperta ministérios. Então, Alex, é muito importante. A gente, na pandemia, a gente começou a trabalhar em células, né? Com a galera de várias igrejas. A gente tem o costume de falar que existem 2 jeitos de fazer célula. O jeito certo e o nosso. Era uma loucura. Não era um negócio muito coordenado. Uma amiga minha falou: David, tem como você fazer uma célula na minha casa? Eu falei: tem. Aí eu fui na casa dela, começamos uma célula, aí eu abri uma na minha casa, aí fizemos 6. Foi o Felipe com mais 2. A nossa célula mais vazia tinha quantas pessoas? Das 2? Não, de todas, no geral. A mais vazia. Umas 30 pessoas. E a mais cheia? 130. Então já não era uma célula, já era Não, isso inclusive... Não tem como ser uma célula. Isso inclusive começou a dar problema, porque a gente fazia, vamos fazer um culto. Só que a nossa célula... Por isso que o David falou que era o jeito errado. A gente ia fazer célula, aí tinha muito músico, muita gente cantava. Aí o pessoal chegava lá com bateria, com teclado, com som. Na laje do Felipe. Não, teve um dia que tinham 90 pessoas pulando em cima da laje dos meus pais. Eu falei, hoje essa casa vai cair. Tanto que eu achei que a tia Simone ia expulsar a gente de lá. Ela falou, vocês nunca mais vão fazer célula na laje. Agora eu faço na garagem. Aí a gente fez na garagem e deu 130 pessoas. A célula se torna um monstro grande e feio, né? Porque... ela é uma igreja, é um culto, é um encontro, uma grande reunião. A célula não tem esse propósito, né? Só que no final, grupo. Quando a gente fazia o apelo e as almas iam pra Jesus, a gente sentava com essas pessoas e a gente tentava direcionar. O que você gosta? Eu gosto de uma igreja mais quietinha. Vai pra igreja de fulano. Eu gosto de uma igreja... eu gosto de parede preta, vai pra missão, vai com o David. Aí eu gosto de igreja assim, vai com o Felipe. Só que sobrava um grupo que não queria ir pra igreja, porque não se sentiu amado na igreja. Ele falou, eu me senti amado nessa célula. Ele falou assim, no dia que eu achar uma igreja que é igual o que eu vivi nessa célula, eu fico na igreja. A célula, ela tem essa visão de ser um movimento versátil, voraz, dentro de um escopo de uma igreja local, né? Porque você, na célula, impulsiona os membros a evangelizar, a discipular. Na nossa igreja prima muito o discipulado 1 a 1. Então você trabalha primeiro o evangelismo por amizade. Então você sabe qual é o teu campo de evangelismo. São os teus amigos, as pessoas mais próximas de você. São elas que você precisa ganhar para Jesus. Então você estabelece o evangelismo por amizade. Você também é obrigado a fazer amizade com novas pessoas para você poder evangelizar essas pessoas. Muito bom. E é aquilo que a gente sempre fala. Primeiro você ganha a pessoa para você, depois para Jesus. Meu Deus. Então existem maneiras de você evangelizar. Tem um incrédulo que ele é o tipo A, que é o mais aberto. Tem um tipo B, que é o mais fechado.
Então você evangeliza essas pessoas, tem maneiras, tem estratégias, né? São estratégias para você evangelizar. Cara, você fala muito bem, por que você não escreve um livro? Já pensou em escrever Mas um livro, fazer um tudo culto? isso é mentoria do nosso pastor, nosso apóstolo. É um homem que há mais de 30 anos trabalha com a Igreja de Célula, ele entende muito disso, né? Pastor Alex, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente estava falando um pouco sobre isso, eu achei muito interessante o motivo. Hoje eu te vejo muito como um apologeta. Você tem, inclusive, se posicionado dessa forma, de forma, inclusive, ferrenha, contra falsas pregações, falsas doutrinas que têm se levantado, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque uma coisa que nós falávamos no podcast anterior é que em muitas áreas, durante muito tempo, a igreja foi omissa. E nos lugares onde nós nos calamos, alguém vai falar. Sim. Então, se não somos nós que estamos falando, alguém vai falar lá. Mas você cresceu, né, ministerialmente, sendo conhecido como um grande avivalista e hoje se posicionando de uma forma muito... como um apologeta, de fato. Como foi que nasceu isso no seu coração, esse desejo de eu preciso combater essas heresias? Olha, antigamente a gente pregava muito dentro de um ambiente chamado igreja para as pessoas. Com o crescimento das redes sociais, você fala para um público que não é a tua igreja, Muito que você bom. não vê, e que aquela pessoa, ela recebe a sua ministração e naquele dia talvez ela recebeu a ministração de mais 5, 6 ou 7 pessoas. Uau. Eu participei de um encontro de pastores e um dos pastores falou que hoje um membro da igreja ele não é pastoreado apenas pelo seu pastor. Ele é pastoreado pelo seu pastor e mais 5 pastores da internet. Muito bom. E a gente sabe que às vezes pela pessoa ela ter seguidor, ela se sente no poder de falar o que ela quer. E a pessoa que está escutando vê ela como uma autoridade por aquilo. E a mensagem se evidencia e cria confusão na mente das pessoas. Deus me deu alguns seguidores, né? A gente tem hoje nas nossas redes sociais, a gente tem um perfil que tá com 200 e chegando a 280 mil, tem outro com 100 e quase 130 mil. E essas pessoas, elas ouvem muita coisa. Como é que a gente combate isso? É usar essa mesma ferramenta, que é a internet. Agora tá algo que Deus me chamou, né? Por que eu tô fazendo isso? Foi a tua pergunta. Porque eu vejo que nesse último tempo da igreja vai se manifestar muitas heresias, muitos falsos ensinos, com a intenção de desvirtuar a verdade do coração das pessoas. É o que Paulo já É a falava voz para da Timóteo, serpente, né? exatamente. Nós que temos a verdade, nós não podemos ficar quietos. Lembra quando Jonas estava lá no porão do navio e os pagãos estavam orando e o profeta que tinha verdade estava calado. Então, quando a verdade se silencia, a mentira prevalece. E eu vejo que para esse tempo, há 5 ministérios que Jesus deu para a igreja, né? O ministério apostólico, que é o ministério dos apóstolos, né? O apóstolo, o ministério do apóstolo é aquele que abre a igreja, aquele que estabelece a igreja, aquele que prepara. O ministério do profeta, o profeta é aquele que entende, ele é sensível espiritualmente para entender a vida espiritual da igreja, e o profeta não é aquele que revela, tá? A gente precisa entender isso aí. Sim, perfeito. O profeta é aquele que denuncia, aquele que fala, aquele que tem a palavra de Deus, e ele sempre traz a igreja para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus ensina. A gente tem o ministério do evangelista. O evangelista é aquele cara que ele tem uma facilidade de tornar a mensagem do evangelho irresistível ao pecador. Então a gente vai ver, grandes exemplos, Billy Graham, que pregava e quando ele fazia o apelo, multidões se entregavam a Cristo. O evangelista, ele vai ver a alma, ele quer ganhar a alma, ele tem essa pegada, né? Aí tem o ministério do pastor, que está relacionado ao cuidado, e o ministério do mestre. Desses ministérios aqui, você pode dar muitos exemplos de pessoas que elas trabalham assim. Mas aonde está o ministério do mestre na igreja? Porque o mestre, ele sempre está preocupado exatamente se a igreja está aliançada, conectada à palavra de Deus. O mestre é aquele que vai combater as heresias e os excessos, e ele é muito importante para a igreja. Sim. Só que não é um ministério que é muito exercido, porque as pessoas pensam que o mestre é frio, que o mestre não tem poder, que não tem graça, que é só letra. E para esse tempo, cara, eu acredito que o ministério do mestre ele vai ser muito importante. Em nome de Jesus. Por isso que eu sempre falo aos pregadores aí, esses pregadores que falam que não sentam para estudar, que não lê Bíblia, cara, vai chegar o tempo que você vai precisar, porque você vai ter que combater falsos mestres que se levantam e têm voz. Você vai ter que combater uma agenda work no mundo que hoje está se colocando contra a igreja, contra a verdade da igreja. Agora como é que eu vou falar hoje para um falso mestre? Vou falar em língua estranha para ele? Vou profetizar para ele? Vou revelar o nome dele, o CPF dele? Não adianta. Ou eu vou abrir as escrituras e começar a mostrar aonde ele está errado? Muito bom.
Isso é importante. Então é algo que eu tenho me preocupado, porque eu vejo que tem muita gente seguindo falsos ensinos e tá indo num caminho do engano, cara. Cara, muito bom. Nós estamos no Propheticast. Gostou de estar com a gente? Muito bom, muito bom. Vai ter que ter parte 2. Vai, 2, 3, 15. Vamos lá. E a nossa visão é que nós estamos criando um ambiente profético. E eu costumo dizer que no ambiente profético as palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos. Aquela ali é a sua câmera. Você tem uma palavra profética para esta geração. Imagina que a palavra que você liberar vai ser ouvida em qualquer língua. A pessoa que está ouvindo em outra nação, ela vai entender aquela palavra do mesmo jeito que a pessoa que fala o seu idioma. Então, naquela câmera, libere uma palavra profética para essa geração. O que eu posso falar hoje? Eu tenho 22 anos de ministério, prego o evangelho desde os meus 9 anos de idade. E eu sei que o jovem, ele é a força da igreja. Há uma agenda hoje que abraçou a juventude para poder tirar a identidade da juventude. Quando você não sabe quem você é, você aceita qualquer coisa. Um dos grandes problemas do filho pródigo foi não entender quem ele era. A partir do momento que ele entendeu quem ele era, que ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai, porque ele sabia que não existia nada melhor na casa do pai, nada melhor no mundo que se comparasse à casa do pai. O que eu vou falar para essa geração hoje que me assiste é que há um propósito de Deus para você, e Deus ele quer te usar. Deus ele quer ser e se manifestar através de você. Então, não deixe o mundo colocar no seu coração que você não tem identidade. Não deixe o mundo colocar no seu coração que você é alguém que não tem nada, propósito de Deus na sua vida. Então, hoje, Deus ele te arranca, Deus ele te tira desse quarto depressivo. Deus ele te arranca e tira todo esse sentimento depressivo, de ansiedade que tem dominado a sua mente, para que se manifeste em você a graça dele, o poder dele e o propósito dele na sua vida. Tenha certeza que na casa do Pai tem anel, tem roupa nova, tem sandália, porque na casa do Pai você é filho, você tem uma identidade. Que Deus te abençoe e receba essa palavra. Esse foi o Propheticast. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like, de comentar muito para que tenha a parte 2. Se você quer o pastor Alex Silva, coloca pastor Alex Silva parte 2 e com certeza nós vamos achar no espaço na agenda dele, que é extremamente concorrida. Irmão, ele veio pra cá, irmão, passar a tarde com a gente. Momento de comunhão tempo maravilhoso, né? Que tempo precioso. Então, continuem dando engajamento no Instagram, comentando quem são os pregadores, os líderes, os pastores que vocês querem no nosso podcast, porque vocês estão ajudando bastante no engajamento. E, gente, não esquece, aqui na descrição desse vídeo, eu quero que você já faça isso agora, não perde tempo. Vai ter o livro do pastor Alex Silva, é um devocional para cada dia do mês, né, pastor? Então não perde, vai lá, adquire esse livro, que eu tenho certeza que vai abençoar você, vai abençoar a sua vida. E se não quiser ler o devocional, compra para alguém, dá pro marido, dá pra esposa, dá pra mãe, dá manda pra cá que a gente sorteia. Exatamente, que eu tenho certeza que será bênção de Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, comenta aqui se você quer a parte 2 com o pastor Alex Silva e até a próxima segunda-feira.